Quero convidar a igreja para mais um momento de oração, e uma oração específica voltada para que o Espírito Santo nos dê compreensão da palavra, plante ela em nosso coração, que ela frutifique e que nossa vida possa ser um instrumento precioso nas mãos do nosso Deus. Amém? Oremos. Pai, nós te rendemos graças por tão precioso momento, onde a presença do Cordeiro Santo, do Rei exaltado, se manifesta entre nós. Te rendemos graças porque o Senhor é maravilhoso, misericordioso para conosco, ainda que não sejamos merecedores da tua presença. Tu, Senhor, nos tornaste merecedores pelo sangue do teu Filho Jesus. Queremos mais de ti, Pai. Queremos ouvir a tua palavra e pedir ao Espírito Santo o entendimento, de modo que essa palavra seja gravada nas nossas mentes e corações e possa se tornar prática na nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Glória a Deus. Convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu o indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Amada igreja, nós escolhemos para o ano de 2014 um tema para ser trabalhado durante esse ano, para fixar no nosso coração uma visão, e o que o Senhor nos colocou, que foi inclusive compartilhado no culto de passagem do ano, que os irmãos devem ter percebido nesse final de semana com a colocação desses cartazes. A nossa visão para esse ano é alcançando o nosso próximo mais próximo.
E isso dentro de um chamado, de uma ordem do nosso Senhor Jesus, que é o ide, né? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, né? Ensinando-os a guardar os meus ensinamentos, os meus mandamentos. E esse tema nós vamos trazer para a igreja nessa noite, inclusive no nosso boletim também, na capa do boletim, a reflexão é sobre essa mensagem. O Evangelho de Jesus Cristo, ele não é um evangelho teórico. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho prático. Que proveito tem a nossa vida se nós conhecermos a fundo a palavra de Deus, como a maioria de nós temos conhecido, se não colocarmos em prática. A pastora Célia recentemente esteve pregando aqui na Manaim, ela fez um comentário na própria pregação. Ela disse assim: pregar na Manaim não é para qualquer pastor, porque o povo da Manaim conhece Bíblia. E é verdade. A maioria de nós temos já um bom desenvolvimento da palavra de Deus através do ensino da escola dominical, através das pregações. Então o nosso povo não é um povo tão leigo assim, graças a Deus, né, em relação à sua palavra. E ela falou que quando ela vem pregar aqui, ela precisa preparar com mais cuidado, né? E é uma verdade. Então, amados, mas esse conhecimento que, graças a Deus, nós temos desenvolvido, ele não faz sentido na nossa vida se ele não for colocado em prática, se as pessoas que nos conhecem através do nosso testemunho não nos reconhecerem como verdadeiros cristãos que vivem diferente daquelas pessoas do mundo que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Então o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho prático. O próprio Tiago, lá no capítulo 1, versículo 22 a 25, ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então veja a colocação que Tiago faz em relação a sermos praticantes. Aquele que conhece a palavra e não é praticante é como alguém que chega na frente do espelho, dá uma olhada na imagem, vê se está tudo em ordem e sai, vai embora, e daí 5 minutos já não se lembra mais do que acabou de ver. Não é assim mais ou menos quando a gente faz, levanta pela manhã, os homens pelo menos, né? Dá uma passada de 2 minutinhos à frente do espelho, penteia o cabelo, né? Se for como eu, não dá muito trabalho para pentear, né? E sai para o dia a dia e já não se lembra mais, né? E aí terça-feira pela manhã eu vim aqui na igreja, saí de casa, eu lembro que eu molhei a cabeça a hora que eu levantei, me troquei, tomei café, vim, a hora que eu parei na frente do espelho do banheiro, que eu vi que eu não tinha penteado o cabelo, e já tinha atendido uma pessoa. Mas acontece, né? Mas Tiago, ele faz essa relação, a gente se olha no espelho, sai, e daí a pouco não se lembra mais. Será que tem sido assim com a palavra de Deus? Domingo após domingo, escola dominical, será que temos tido ouvido a palavra e de repente a gente sai para o nosso dia a dia e a gente não se lembra mais do que ouviu? Eu creio que não, amados. Eu creio que a grande maioria tem sido praticante dessa palavra. Que o nosso testemunho tem sido um testemunho fiel. Eu creio nisso. Mas a palavra de hoje, ela enfatiza ainda mais essa questão do Evangelho prático, do Evangelho do dia a dia, do Evangelho que é visto, do Evangelho que frutifica. E nós temos aqui uma passagem em que um homem, doutor da lei, talvez nos nossos dias esse intérprete da lei fosse um advogado, né?
alguém que conhece a lei, embora aqui se referisse à lei de Moisés, à lei da palavra, à lei da antiga aliança. Mas era uma pessoa culta, não era qualquer um. E esse intérprete da lei, ele se achega a Jesus para fazer algumas perguntas. Ele queria discutir teologia. E o próprio texto diz que ele chega a Jesus para provar Jesus. Na verdade, ele queria provar a Jesus. E ele chega com uma pergunta bastante importante, uma pergunta inteligente. Ele pergunta para Jesus: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Isso é de suma importância. Todos nós que desejamos herdar a vida eterna, devemos saber o que fazer para herdar a vida eterna. Foi isso que a gente compartilhou com algumas pessoas lá no hospital pela manhã, usando o texto de Romanos capítulo 10, a palavra confessada. Se você conhece, reconhece a Cristo como Filho de Deus, se você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, Paulo diz que você é salvo. É uma certeza, não é uma dúvida. Então esse homem, ele tinha essa preocupação: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele com outra pergunta. Afinal de contas, ele era um intérprete da lei. E Jesus responde com outra pergunta. Jesus pergunta para ele: o que é que está escrito na lei? E responde: como que você interpreta a lei? Eu consigo imaginar esse intérprete da lei respirando fundo, enchendo o peito, e deixando o seu ego cheio para mostrar para Jesus que ele conhecia a lei, e respondendo com toda a sabedoria. E ele responde certo. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que interessante, ele cita a lei, provando que ele conhecia a lei. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, é a interpretação judaica para Êxodo 20, versículo 3. O primeiro mandamento do Decálogo: não terás outros deuses diante de mim. O judeu interpretava dessa maneira: o Deus que eu sirvo é o Deus absoluto. Por isso eu amo a Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, a minha razão, meu raciocínio. Então ele dá uma resposta dentro do que ele conhecia da lei. E em seguida ele faz uma complementação. Ele diz assim: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Interessante que esse detalhe não aparece no Decálogo, não aparece nos 10 mandamentos. Aonde ele aprendeu isso? Jesus enche a bola dele: olha, você respondeu bem, está certinha a tua resposta. Mas note que essa segunda resposta desse homem, ela vem da própria palavra, do próprio ensino de Jesus Cristo. Então esse intérprete da lei, ele já acompanhava os ensinamentos de Jesus, porque lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, versículos 43 e 48, se você quiser abrir, eu vou estar lendo esses versículos. Mateus 5, do 43 ao 48, Jesus amplia o conceito do amor. Jesus vai mais longe nessa questão de amar o próximo. Ele diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se somente saudardes os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celeste.
Então note que esse intérprete da lei, ele vai além e ele vai dentro daquilo que Jesus ensinava. Além de conhecer a lei, ele já estava acompanhando os ensinamentos de Jesus. E Jesus enche a bola dele respondendo: parabéns, você respondeu certo, né? Transliterando um pouquinho aqui as falas de Jesus. Eu imagino que aquele homem ficou muito feliz, né, em ouvir aquele elogio, que ele havia respondido certo. E aí ele cai, né, na curiosidade, né, de fazer mais uma pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? Pare um pouquinho e comece a pensar nessa pergunta. Quanto mais nos aproximamos da luz, mais as nossas trevas são expostas. Quanto mais nos submetemos à palavra de Deus, mais reconhecemos os nossos defeitos. E agora, afinal de contas, quem eu devo amar como a mim mesmo? Essa era a dúvida daquele homem, do intérprete da lei. Depois que ele responde para Jesus, né, que ele deveria amar o seu próximo como ele próprio, eu imagino que ele parou para pensar nessa resposta e ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? A dúvida seria: quem é que eu tenho que amar como a mim mesmo? Talvez essa seja a nossa dúvida, amados. Talvez nós estejamos vivendo uma época onde nós não amamos as pessoas como a nós mesmos. Amamos muito mais a nós do que aos outros. Nós vivemos um período da egolatria, né? A idolatria ao eu. Eu me amo, eu me adoro, eu não consigo viver sem mim, né? Dizia um cantor aí. Então nós temos vivido esse tempo. E quando o ser humano, mesmo cristão, nascido de novo, começa a se preocupar consigo próprio, ele deixa de olhar para o seu próximo. E aqui mora um grande problema, porque nós já vivemos as proximidades dos tempos finais, onde o amor tem se esfriado. E isso é nítido no meio da sociedade e no meio do povo cristão. As pessoas já não se amam mais como antigamente, já não se dedicam mais uma às outras como se dedicavam antigamente. E essa mudança tem permeado toda a sociedade, tem entrado dentro das igrejas e tem afetado o nosso testemunho. Por isso eu creio que o Espírito Santo trouxe ao nosso coração uma visão, um tema para compartilhar durante esse ano, que é abrir mão da nossa própria vida e fazer um pouco por aqueles que estão ao nosso redor. Abrir mão do nosso tempo e oferecer um pouco do nosso tempo a outros que precisam. O irmão William deu esse testemunho hoje, como foi gratificante abrir mão do tempo e ir lá no hospital e visitar algumas pessoas e orar por algumas pessoas. Amados, tem faltado isso no seio da igreja. Temos servido tão pouco, temos feito tão pouco e queremos tanto de Deus. Eu creio que esse ano é um ano onde Deus tem preparado a igreja Manaim para receber os frutos, mas Deus não vai enviar as almas se nós não dispusermos o nosso coração a recebê-las. Nós não vamos crescer, em outras palavras, porque é o Senhor quem acrescenta o crescimento à igreja, se nós não estivermos dispostos a cuidar daqueles que virão. E muitos que vêm são pessoas que estão numa situação precária, precisando da atenção, às vezes precisando até de uma cesta básica de ajuda material, na maioria das vezes precisando de calor humano. E qual tem sido a nossa atitude muitas vezes para visitantes, para pessoas que passam por aqui? Às vezes fazemos de conta que não conhecemos, e isso é vergonhoso para nós. Às vezes não sabemos o nome de irmãos e irmãs que têm nos visitado já há 2 e 3 meses. Não nos aproximamos para fazer amizade. Isso é uma deficiência enorme da igreja. Eu já ouvi de pessoas que passaram por aqui que se sentiram exclusas.
Então nós precisamos urgentemente corrigir-nos, mudar as nossas atitudes, porque se aqui dentro nós temos agido assim, imagina lá fora, se nós temos oferecido amor para aqueles que estão ao nosso redor. Isso é algo gravíssimo na nossa vida cristã. Por isso eu tenho entendido que o Espírito de Deus tem insistido. Se nós temos orado, se o ministério de intercessão tem intercedido pelas almas, se temos clamado a Deus pela conversão de familiares, de amigos, de parentes, de pessoas que conhecemos e amamos, porque muitas vezes nós não paramos para pensar porque Deus não tem respondido essas orações? Porque o Senhor vai enviar quando nós estivermos dispostos a abrir um pouco do nosso tempo, da nossa vida, para acolher aqueles que virão. Tem um outro caminho que é mais fácil, que é permanecer ouvindo, aprendendo, cantando, louvando, mas com os braços cruzados. E aparentemente vai estar tudo muito bem. Aparentemente vai ser uma igreja próspera, boa, gostosa, confortável. Mas lembra o que o Senhor disse da igreja de Sardes em Apocalipse? Tem aparência de que está viva, mas estava morta. Eles não se preocupavam com ninguém. Amados, nós não podemos de forma alguma cair nesse erro. Muitas igrejas têm caído nesse erro, e nós não podemos ir por esse caminho. O Senhor nos chama a servirmos. E então nós voltamos para o texto base dessa mensagem. Aquele intérprete da lei pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus inicia uma história, uma parábola. As parábolas são histórias que nos ensinam princípios reais. São histórias imaginárias que nos ensinam princípios reais. Elas trazem verdades espirituais. E Jesus narra uma história dizendo que um homem qualquer, um desconhecido, isso está a partir do versículo 30 e vai até o versículo 37 do texto que nós lemos. Um homem qualquer, um desconhecido, cai nas mãos de ladrões. Todos os dias os jornais estão recheados dessa notícia. Pessoas que caem nas mãos de ladrões. Alguns irmãos dessa igreja andaram sofrendo recentemente roubo dentro das suas próprias casas, invadidas por pessoas assim. E esse homem caiu nas mãos de ladrões. Ele vinha por um caminho, ele descia por uma estrada de Jericó para Jerusalém. E os ladrões não apenas roubam, mas espancam, batem, e ele fica jogado ali à beira do caminho, quase morto. Quase morto. Mas em seguida vem vindo um sacerdote, um homem que conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus e que por excelência deveria ser o primeiro praticante. Então vinha descendo o sacerdote, indo para Jerusalém, passa por aquele caminho, bate os olhos, vê um homem quase morto e, para o nosso espanto, ele segue em frente. O sacerdote, amados, o homem que ia pregar a palavra, ia indo para Jerusalém prestar serviços no templo, ia dar testemunho talvez, mas ele não pôde parar para socorrer aquela vida, porque ele tinha algo mais importante para fazer. Talvez fosse a escala dele de oferecer os sacrifícios no templo. Ele era sacerdote, talvez fosse o dia dele pregar. E ele passa batido. Ele vai cumprir a sua obrigação religiosa. Quantas vezes nós justificamos as nossas atitudes dessa maneira? Deixamos de socorrer alguém, de fazer o bem, de fazer uma visita, de telefonar, de demonstrar amor, porque temos que ir para a igreja, prestar um culto.
cumprir uma obrigação religiosa. Quando nós cumprimos uma obrigação religiosa, parece que a gente se sente bem. Fiz a minha parte. Eu me lembro da época em que eu fui católico e a gente tinha uma palavra que era obrigado a cumprir o preceito. O que era cumprir o preceito? Para o católico praticante, como eu era, ir à missa todo domingo, participar do começo ao fim, e estava pronto. Eu voltava para casa super bem, porque eu tinha cumprido uma obrigação religiosa. Entre nós evangélicos não tem sido tão diferente. Muitos têm vindo com essa visão participar de um culto, que é um momento sublime de oferecer adoração a Deus. Mas vem com aquela sensação: eu vou para cumprir lá uma obrigação, depois eu volto para casa bem porque eu fui para o culto. Amados, vir para o culto e adorar o Senhor é louvável, é digno, é bênção, é maravilhoso. Mas se de repente no caminho surgir uma situação, alguém ligar na tua casa, te chamar urgente para você ir socorrer, eu aconselho a você primeiro a fazer esse ato de socorro do que você vir para o culto. Vai ser mais agradável a Deus fazer isso do que vir para o culto. Aliás, a palavra de Deus ela é tão profunda que quando se refere, por exemplo, a trazer ofertas, e se de repente você tem uma rixa com o irmão, com alguém, você discutiu, a coisa não está boa, você olha aquele irmão ou aquela irmã meio assim de lado, de olho, né? Passa fazendo de conta que não vê para não cumprimentar, é melhor que você primeiro conserte a sua situação, o seu relacionamento em amor com essa pessoa, em amor porque não é no tapa que se conserta, e depois você traga a sua oferta ou o seu dízimo, e aí será aceitável, grato ao Senhor. Notem como a palavra de Deus ela enfatiza muito mais a prática em tudo. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho prático. Então, olhando por esse aspecto, né, nós vemos que a atitude daquele sacerdote ela foi completamente equivocada. Ele deveria ter socorrido aquele desconhecido, mas ele foi cumprir as suas obrigações religiosas. E ele passa. Em seguida o texto diz, Jesus passou um levita. Primeiro passou o pastor, depois veio o músico, né? Correndo atrasado, segurando um violão ou alguma coisa parecida. E passa por ali e vê também aquele homem semi-morto. Mas da mesma maneira que o sacerdote, o levita passa e segue em direção ao templo para cumprir com a sua obrigação religiosa. Levita naquela época não era só quem tocava, viu, amados? Aliás, nós não temos mais levitas hoje. Esse termo não se encaixa mais para a igreja. Esse termo era para a antiga aliança. Na verdade, a palavra de Deus diz que todos nós somos reis e sacerdotes de Cristo. Todos somos adoradores, todos somos servos, todos somos levitas, todos somos embaixadores de Cristo. A obrigação não é só da liderança, somos de todos nós. A pergunta que está lá em questão é: quem é o meu próximo? Porque Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, que foi citado por esse intérprete da lei: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Veja a importância disso. Em seguida, passando por aquela estrada, um samaritano. Sabe por que o texto enfatiza o samaritano? Eu vou trazer para o nosso tempo. Estava lá um homem espancado e passa 2 crentes, um pastor e um levita. 2 crentes passam batido, e aí vem alguém do mundo. O samaritano era considerado alguém do mundo. Os judeus consideravam o samaritano pior do que um cachorro. Era uma mistura de raça. Havia uma rixa enorme entre os judeus e os samaritanos. O samaritano aqui para nós representa alguém que a gente chama do mundo, alguém que vive do mundão, que não entregou sua vida para Cristo, que vive do jeito que quer, da maneira que quer, que pratica tudo aquilo que a palavra abomina, mas aquela pessoa passa
olha e se compadece. A lei não estava escrita, ele não conhecia a lei, não conhecia a palavra, mas tinha uma lei no coração daquele samaritano que era a lei da misericórdia, compaixão. Ele se compadece daquele homem e ele abre mão dele próprio, do tempo que ele tinha. Não fala o texto se ele ia negociar, se ele estava vendendo, ganhando dinheiro, comercializando, trabalhando, mas ele abre mão do seu tempo, começa a socorrer, ele pega o que ele tinha em mãos. Ele tinha ali, o que ele podia fazer para curar as feridas daquele homem? Ele tinha vinho, que não era tão barato, e ele tinha óleo, que também não era algo barato como é nos dias de hoje, azeite, e ele começa a passar nas feridas daquele homem que ele nem conhecia, não era nem irmão da fé dele, mas ele estava ajudando. O samaritano começa a socorrer aquele homem. Aí ele põe esse homem no seu carro. Imagina que eu vou socorrer alguém que está sangrando, vai sujar o banco do meu carro novo. De jeito nenhum, chama o SAMU, faz qualquer outra coisa. Mas o animal era o carro da época, amados. O animal era o carro da época. E esse homem pega e coloca aquele ferido em cima do seu animal e leva ele para uma hospedagem. Não tinha hospitais. Ele leva para uma hospedagem e paga. Ele põe a mão na carteira, põe a mão no bolso. Tem pessoas que não conseguem pôr a mão no bolso para abençoar uma obra missionária, para fazer uma oferta, e aquele homem põe a mão no bolso e paga o tratamento daquele ferido. Se fosse hoje, seria alguém que colocou o enfermo no carro, independente do carro se era novo ou não, ao invés de levar para o municipal, levou para um hospital particular, mandou vir um médico particular, olha, cuida que eu pago a consulta e o tratamento. Foi mais ou menos isso que o samaritano fez para aquela pessoa ferida. Então veja que não foi pouco. Não foi uma simples situação de socorrer alguém. E mais, ele vai além. Ele diz para aquele homem da hospedaria, olha, se passar desses 2 denários, na volta eu cubro. 2 denários significavam na época 2 dias de trabalho. Talvez os custos médicos não fossem tão inflacionados como hoje, naquela época. Mas ele se compromete de pagar, se passasse um pouco, se passasse um valor. Então nós olhamos para essa situação, amados, e isso nos constrange, porque Jesus encerra dizendo para aquele intérprete da lei, vai e faz igual. No final do versículo 37, então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Então quem é o nosso próximo? Dentro da proposta que nós trouxemos para a igreja para esse ano, a nossa proposta é bem menor do que aquilo que o samaritano fez. Nós estamos colocando foco primeiramente no próximo mais próximo, porque próximo nosso é todo aquele que precisa da nossa ajuda, que está ao nosso alcance de ajudar. De repente você termina o culto, vai para sua casa e encontra alguém precisando, de repente, de uma carona para o hospital. Então você é o próximo mais próximo daquela pessoa, mesmo que ela seja desconhecida. Mas o próximo mais próximo é aquele que nós convivemos todos os dias. São pessoas que estão dentro da nossa própria família. São pessoas que estão no nosso local de trabalho. São pessoas que estão na nossa faculdade, no nosso colégio, na escola, na nossa vizinhança. Esses são os nossos próximos mais próximos. Pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, com quem nós nos relacionamos. Pessoas que nós podemos ajudar a fazer alguma coisa, e o que é que nós temos feito? Talvez essa pessoa não precise de nada, ela está bem financeiramente, ela tem emprego, ela tem saúde, mas ela não tem o principal. Ela não entregou sua vida a Jesus. E então, amados, será que nós não podemos ter o privilégio de sermos aqueles
e falarão do Evangelho para essa pessoa? Quantas pessoas que você conhece que ainda estão na ignorância, que não conhecem a palavra de Deus? Talvez sejam cristãos de alguma denominação que não ensinam o plano da salvação. E se essa pessoa morresse nessa condição de ignorância, sem ter entregado a sua vida a Jesus, nós que conhecemos essa pessoa, teríamos participação na culpa. O presbítero Henrique, no culto de quarta-feira, falou uma coisa assim que me chamou a atenção dentro da pregação toda, que foi uma bênção. Mas ele fala assim que um crente recém-convertido é igual uma vela que acabou de ser acesa. Já está clareando, amados. No momento em que você entregou a sua vida para Jesus, nasceu de novo, no momento da sua conversão, já foi acesa a vela, você já está produzindo luz. Então não pode esconder essa luz. Você já tem que colocar ela para iluminar. E isso está totalmente dentro dessa visão. A nossa proposta não é você sair pelo caminho procurando gente acidentada, indo para as favelas procurar pessoas carentes. Não é tão abrangente assim a nossa proposta inicial. Talvez a gente chegue nisso, mas a nossa proposta inicial é olhar para quem está ao nosso redor, para quem eu posso fazer algo, para quem talvez materialmente não precisa de nada, mas precisa ouvir o Evangelho, o plano de salvação. Sabe quanto tempo eu fiquei na ignorância, sem saber se eu tinha salvação ou não? 33 anos. E eu era praticante dentro do catolicismo romano. Mas eu não sabia, ninguém nunca tinha dito para mim. Ninguém nunca tinha sentado comigo. E eu tinha pessoas crentes, embora eu fosse resistente. Mas eu ouvia. Demorou para alguém falar para mim: olha, para você ser salvo, sabe o que precisa fazer? Primeiro, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Lógico que eu creio. Nasci num lar cristão. Ah, tá. Você já recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Ah, já. Peraí, você sabe o que é receber como Senhor e Salvador? E aí você começa a explicar. E aí a cortina abre. E a pessoa entende, porque na sequência diz que todo aquele que creu e professou com a sua boca é salvo. Demorou um pouquinho de tempo. A cabeça era um pouco dura, mas um dia numa escola dominical a gente entendeu isso, numa aula do presbítero Josias. Foi o dia mais feliz da minha vida e da vida da minha esposa. Nunca mais nós fomos as mesmas pessoas. Eu louvo a Deus por aquela vida e por todos os outros que Deus usou para ir empurrando, porque a gente teve que ir empurrado, né? Teve vários que Deus usou para ir empurrando, né? Familiares, amigos, né? Foram empurrando a gente, né? Deus foi usando ali, né? Como aguilhão às vezes, mas chegou um dia em que descortinou. Quantas oportunidades nós temos perdido de sermos essa bênção na vida de alguém? Vai passar 20 anos, 40 anos, sei lá quantos anos eu vou viver, mas eu vou lembrar da vida dessas pessoas que Deus usou para a nossa conversão. Eu não me esqueço. Eu tenho uma gratidão enorme por cada um deles. Tenho uma gratidão enorme. Eu oro por todos eles, de uma maneira especial. Já pensou daqui 20 anos alguém, né, olhar assim e falar: nossa, eu conheci uma pessoa lá da Manaim, né? Conheci lá um irmão fulano de tal, foi através dele que eu fui para Jesus. Já pensou que bênção na tua vida isso? A pessoa fala: olha, eu fui para Jesus através da vida do Anderson. Ele é criança hoje, está saindo da infância. Mas já pensou se o Anderson na escola começar a falar de Jesus com os coleguinhas dele? A vela acendeu, já está clareando. Então, amada igreja, nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Nós somos chamados a viver uma fé prática, uma fé, um evangelho prático, um evangelho que gera vida.
Nós não fomos chamados só para engordar no conhecimento da palavra. Nós somos chamados para levar esse conhecimento adiante. Senão nós vamos ser servos inúteis. Filho meu, o que você fez com todo o ensinamento? 20, 30, 40 anos aprendendo a palavra de Deus, você se tornou um teólogo. O que você fez com isso? Ah, pai, eu aprendi, eu enchi de conhecimento a minha vida. E então, para quantas pessoas você levou isso? Estou imaginando uma conversa no céu, né? E aí começa a coçar a cabeça, né? Tentando lembrar o nome de alguém para quem você levou o conhecimento adiante. Nós não precisamos de muito conhecimento, precisamos do básico. Muitas pessoas tão simples. Eu conheci crentes que não sabiam ler e escrever, mas que falavam de Jesus com uma graça, testemunhavam para todo mundo que encontravam pelo caminho, entregavam folhetos. Quantas maneiras, amados, nós temos de dar frutos na nossa vida. A própria igreja oferece um leque de oportunidades para servir. A igreja é uma ferramenta. Hoje, dizendo para uma pessoa que eu estava orando, um rapaz que não ia em igreja nenhuma, um rapaz novo, estava lá acidentado de moto, cheio de pino na perna. Eu perguntei se congregava e se ia a alguma igreja. Não, nem ele, nem a companheira, porque viviam juntos, mas não eram casados, né? E aí eu comecei a conversar e falei com ele sobre isso. Você não precisa ir para uma igreja, você precisa ir para Jesus. O texto da palavra é: vinde a mim. Então não adiantava eu mandar ele ir para uma igreja se primeiro ele não foi para Jesus, entende? Depois sim, né? A igreja é um instrumento, é uma ferramenta abençoada, mas o principal é que a pessoa vá para Jesus. A primeira palavra não é você falar para a pessoa: olha, vamos para Manaim. Não, vem para Jesus, apresenta o Evangelho, apresenta Jesus para essa pessoa, diz para ela o que ele já fez na sua vida. E aí, na oportunidade, na sequência, se essa pessoa sentir o desejo, aí você chama para vir na Manaim. Porque é importante também testemunhar da igreja que você congrega, falar bem da igreja que congrega. É um absurdo a pessoa congregar numa igreja e falar mal da igreja que congrega. Porque se não está bem na igreja que congrega, procure uma onde se sinta bem. Mas não fale mal do lugar onde você congrega, é cuspir no prato que comeu, o que está comendo aí. Então, amados, vida prática, evangelho prático, é isso que o Senhor deseja de cada um de nós. E se nós fizermos isso, talvez no final de 2014 a gente tenha que procurar outro salão, porque se cada um ganhar um, não vai caber mais aqui. Ou a gente vai ter que fazer 2 ou 3 cultos no domingo. Glória a Deus por isso. Então, quem está ao teu alcance? Quem é o teu próximo mais próximo? Amém? Então, esse é o nosso tema. Eu creio que durante esse ano, várias vezes a gente vai voltar nessa palavra que nós começamos na passagem do ano. E nós já estamos no final do mês. E para quantas pessoas eu já apresentei Jesus? Nós vamos no domingo que vem batizar só 2 pessoas. É muito pouco. É pouquíssimo para uma igreja de 150 membros. É fácil apontar o dedo para a liderança, mas o que cada um tem feito? Então, amados, se nós queremos crescer, se nós queremos prosperar, se nós queremos também receber recompensas eternas, galardões, então nós precisamos obedecer, sermos cristãos praticantes da palavra de Deus. A igreja tem um leque de oportunidades, são vários ministérios que você pode estar se oferecendo para servir. E através dos ministérios, vidas são alcançadas. Vou só dar um exemplo rápido. Samir e a Vanessa têm um grupo de evangelismo de crianças lá no bairro. São poucas pessoas que estão auxiliando eles. Eles estão num momento difícil. A sogra está doente, né? Internada. A Vanessa ainda está em recuperação, mas não abandonaram o trabalho. Será que a gente não pode fazer isso?
capelania hospitalar, intercessão, oração na igreja. Como é pequeno o grupo de intercessores. A oportunidade é para todos. Então pensem com carinho nessas situações. Quem é o nosso próximo? Quero convidar a igreja para um momento de oração, mas uma oração muito pessoal, muito íntima. Porque a palavra, ela é para nós, para mim e para cada um de vocês. Nós não podemos pensar, eu estou fazendo a minha parte, mas aquele irmão que não veio no culto hoje, não, é para nós que estamos aqui. O Espírito Santo nos pergunta: o que tens feito? O que temos feito? Para as nossas prioridades, nós encontramos tempo para tudo. Mas nós que somos cristãos, e as prioridades do reino? Como tratamos as coisas de Deus? Nosso zelo, nossa reverência. E as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho? Temos passado de largo? Temos passado batido? Temos praticado justiça própria? Nos sentindo justificados porque participamos de um culto? O que o Senhor pede para nós é tão pouco, mas é tão grande. Faze o bem, sirva o teu próximo, ainda que ele seja desconhecido, e o teu próximo você conhece tão bem. Coloque tua vida à disposição do Espírito Santo. É Ele quem nos leva às oportunidades, quem prepara as ocasiões. Mas se nós continuarmos desprezando as ocasiões, chega um tempo em que ficamos servos inúteis. Senhor nosso Deus e Pai, perdoa as nossas omissões. Perdoa tantas vezes que passamos de largo, deixamos as oportunidades de fazer o bem para trás, deixamos as oportunidades de testemunhar do Teu amor, fazemos de conta que não temos tempo, que esquecemos. Perdoa-nos, ó Deus, a cada um de nós individualmente e a nós como igreja. Perdoa-nos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Perdoa-nos, Espírito Santo, porque Tu tens derramado dons e talentos, e tantas vezes nós engavetamos os dons e os talentos. Quão grande é o nosso pecado. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. E nessa noite pedimos ao Senhor que desperte o nosso coração para essa necessidade, que abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar todos aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho para fazermos o bem. Abra os nossos olhos, constranja os nossos corações, porque só nós poderemos provar o nosso amor a Ti quando também amarmos o nosso próximo. Não posso dizer que amo e adoro ao Senhor, que é o meu Deus, que eu não vejo com os olhos, se eu desprezo aqueles que eu vejo com os meus olhos. Pai, muda a nossa disposição, que as nossas atitudes nesse ano sejam diferentes,
corações das pessoas, que nós possamos dizer ao Senhor: eis-me aqui, usa-me. Que nós possamos desfrutar da alegria de gerar filhos na fé, de gerar frutos que duram para a eternidade. Que nossa vida, Pai, seja frutífera. Jamais sejamos como aquela figueira cheia de folhas, mas sem fruto. Dá-nos frutos. Usa-nos. Usa-nos já dentro daquilo que já temos. E capacita-nos para que sejamos usados ainda mais. Senhor, essa é a nossa oração nesta noite. Em nome do Teu Filho e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco hoje e sempre.